E agora essas crianças estão lá, cara, vendo a gente, sentindo essa derrota também, mas sem esse tempo para recuperar. O que você diz para elas agora? Me desculpa, cara. Tudo bem, tudo bem. É difícil achar palavras nesses momentos, né? Porque sempre é um sonho, né? Como você falou, a vida segue. E acho que nesses momentos só quero estar com a minha família, com os meus filhos. É difícil achar palavras. Apita o árbitro a fim de jogo. O sonho do Hexa está adiado e o Brasil vai para o seu maior jejum sem títulos desde que venceu pela primeira vez em 1958.